muchachos, ¿cómo están? Yo deseo que muy bien, sí. Hoy vamos a hablar de los artículos, su definición y algunos ejemplos, ¿sí? Pero antes no se olviden de poner su gusta, de se inscribir en mi canal, de clicar en la campana de las notificaciones y tampoco se olviden de poner sus comentarios para que pueda ayudarlos, ¿sí? Entonces vamos a practicar. Bueno muchachos, entonces ahora vamos a hablar de los artículos, ¿sí? En portugués llamamos de artigos, eso mismo, en español artículos, en portugués artigos, ¿todo bien? Entonces ahora vamos a ver la definición de los artículos. Los artículos son palabras variables que van delante de sustantivos o de palabras y oraciones que tengan valor de sustantivos, ¿sí? Los artículos indican el género y el número de los sustantivos, si son género, ¿no? Femenino, masculino, y el número si son singular, plural de los sustantivos. Entonces mira con atención. Los artículos van a referirse a los sustantivos, ¿sí? Los artículos son clasificados como definidos, que son los determinados, o indefinidos, que son los indeterminados, ¿sí? Todo eso va a depender del sustantivo y de la idea que él nos transmite. Entonces ahora voy a hablar en portugués todo eso que hablé en español, ¿sí? Bueno, muchachos, los artículos, ¿sí? A definição deles. Os artigos em espanhol, assim como em português, a definição entre eles não muda muito, tá? De uma língua para outra a definição não muda tanto. Agora, claro, vai ter algumas questões que vão divergir de uma língua para outra, que não vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu quero que vocês entendam. A definição é praticamente a mesma, agora algumas coisas vão ser um pouquinho diferentes, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui. Os artigos são palavras variáveis. Por que os artigos são palavras variáveis? Porque, vamos grifar aqui para ficar mais fácil, os artigos são palavras variáveis porque indicam o gênero e indicam o número dos substantivos. Então, nós temos que entender que os artigos sempre vão se referir em gênero e número aos substantivos, tá bom? Então, vai ser o substantivo que nos vai indicar, tá? O gênero e o número que aquele artigo deve ser escrito. Como ele deve ser escrito? Qual é o gênero? Qual é o número daquele artigo ali? Ele é singular? Ele é plural? Ele é feminino? Ele é masculino? Como ele é? Então, vai ser o substantivo que vai transmitir essa mensagem ao artigo. O artigo sempre vai vir diante, veja. Vem sempre diante, no caso, ele vem antes, tá? Do substantivo. Então, a gente tem um artigo e depois a gente vai ter um substantivo, ok? Agora, pode acontecer também dos artigos virem diante de palavras e orações que não sejam, essas palavras e essas orações não sejam propriamente classificadas como substantivos. Como assim propriamente classificadas como substantivo? Por exemplo, em espanhol pode acontecer, assim como também acontece em português, de um artigo vir diante de alguma palavra ou uma oração, pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, enfim, uma palavra ou uma oração que não sejam classificadas como artigo, tá? Mas o que acontece? Podem não ser classificadas como substantivos, ok? O que acontece nesse caso? O artigo ele vai dar ideia de substantivo a essas palavras ou a essas orações, tá bom? Isso também acontece em português. A gente pode ter palavras que venham depois do artigo que não sejam tecnicamente classificadas como substantivos, mas esse artigo vai dar essa ideia de substantivo a essas palavras, tudo bem? A mesma coisa que acontece em português também tem em espanhol, que é a classificação dos artigos. Os artigos são classificados como definidos, que são os determinados. O que é isso? Um substantivo preciso. Quando eu classifico um artigo como definido ou determinado, tudo isso vai se referir ao substantivo. Qual é a mensagem que o substantivo está passando? Esse substantivo, ele é preciso? Ele é determinado? Então, eu vou utilizar um artigo determinado, definido, ok? E se o meu substantivo for indeterminado, indefinido? Se o meu substantivo for indeterminado ou indefinido, eu vou ter que usar um artigo que se encontra nessa classificação, ok? Agora vamos saber as classificações. Definidos ou determinados. Sí, en español son el, la, los, las.
el, la, los, las. Em português, como são? Em português, como são os artigos definidos? Os artigos definidos em português são o, a, os, as. Em espanhol, el, la, los, las. Português, o, a, os, as. Por que eu estou repetindo português e espanhol? Porque em espanhol vai ser o mesmo significado. Os artigos em espanhol que são definidos vão ter o mesmo significado desses artigos em português que são definidos. El é o o, lá é o a, los é o os, las é as, ok? Agora vamos seguir. Los indefinidos ou indeterminados. ¿Cuáles son? En español, un, una, unos, unas. ¿Sí? Un, una, unos, unas. Em português, quais são os artículos indefinidos? Em português, quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Em espanhol, un, una, unos, unas. Em português, uma, uns, umas. Ok? Também o significado do português é o mesmo do espanhol. Tudo bem? Agora, uno que não existe em português. ¿Sí? Este que se queda bien acá no existe em português. O artículo neutro, ele famoso, não? Bom, esse aqui é um artigo muito famoso na língua espanhola, quem estuda sabe, já conhece ele, porque ele é bem famosão, né? Ele é temido por ser muito difícil, mas ele não é tão difícil assim, coitado, né? Vamos botar toda essa pressão em cima dele, que senão ele fica chateado. O lo, o artículo neutro lo, se não existe em português, sua utilização sigue algumas regras próprias. Bom, pessoal, nós vamos ver um vídeo só sobre esse artigo neutro lo, porque ele não é tão difícil assim, mas ele tem algumas regras que a gente precisa seguir para poder utilizá-lo, ok? O que eu quero que vocês entendam nesse momento é uma coisa muito importante. Não podemos confundir o lo com o ele, tá? Não confundam. Ele, que tá bem aqui, né? Esse de tacujo aqui, o ele e o lo não são a mesma coisa. Quando eu digo que eles não são a mesma coisa, eu estou me referindo ao sentido de que nós não devemos utilizá-los para a mesma regra. Eles possuem regras diferentes, então eles não são a mesma coisa, porque eles possuem regras diferentes para serem utilizados. Eu não posso colocar numa frase onde eu deveria utilizar o ele, o lo, e nem numa frase onde eu deveria utilizar o lo, o ele. Ok? Eu não posso fazer isso porque cada um tem a sua própria regra. A única coisa que os torna iguais, eles são diferentes, prestem atenção, mas o que os tornam iguais é o significado em português. Significa o, artigo o, ok? O significado é o. Lo significa o. El significa o. Só que eles não são iguais porque a utilização deles é diferente. ¿Tudo bem? Vamos seguir entonces. Bueno, muchachos, vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos y por qué utilizamos estos artículos. Las mujeres no se intimidaron ante la policía. ¿Por qué utilizamos el artículo definido, las? Mira, las mujeres no se intimidaron ante la policía. Las mujeres, las, es el artículo. El sustantivo es mujeres, ¿no? Es un sustantivo definido. Las mujeres não se intimidaram ante a polícia, sim? As mulheres não se intimidaram ante a polícia, né? Diante da polícia. O que isso quer dizer? Por que eu usei um artigo definido? Porque o meu substantivo, mujeres, é um substantivo definido. Por que ele é definido, professora? Porque são as mulheres, elas não se intimidaram. Perceba, é algo definido. Elas não se intimidaram diante da polícia, ok? Ahora, ¿puede usted prestarme el bolígrafo negro? ¿Puede usted prestarme un bolígrafo? Una información importante acá es que usted es la abreviatura de usted. Usted, tercera persona del singular, tratamento formal, sí, que significa em português você, tá bom? Então, usted es lo mismo que usted, ¿sí?
¿Puede usted prestarme el bolígrafo negro? ¿Puede usted prestarme un bolígrafo? ¿Por qué utilizamos arriba el artículo definido y abajo utilizamos un artículo indefinido? Mira con mucha atención. El bolígrafo negro. Bolígrafo es el sustantivo. El, ¿sí? El es el artículo, ¿sí? Artículo el definido. Bolígrafo, sustantivo. Por que aqui em cima eu usei um artigo definido? Porque o meu substantivo ele é definido. Prestem atenção. Vou traduzir. Você pode me emprestar uma caneta preta? Em português, bolígrafo significa caneta e caneta em português é feminino. Então, quando eu traduzo, eu tenho que traduzir respeitando a regra da minha língua portuguesa, ok? Ou estou traduzindo do português para o espanhol, respeitando a regra da língua espanhola. A gente tem que sempre respeitar no ato da nossa tradução, tudo bem? Você pode me emprestar a caneta preta? Percebam que eu utilizei o artigo definido, porque eu me refiro a uma caneta de cor preta. El bolígrafo negro. Entonces, negro es el complemento, sí, es una complementación del artículo, del sustantivo, perdón, ¿sí? Entonces, negro va a complementar la palabra bolígrafo. Então, aqui eu tenho um substantivo definido, onde eu utilizo o meu artigo que é definido. Por que eu estou dizendo que o meu substantivo aqui é definido? Na verdade, o meu substantivo, eu digo que ele é definido porque ele é preciso, ele é claro, ele é determinado, tá bom? Quando eu digo que algo é definido ou indefinido, é a utilização do artigo, tá? Aquela classificação lá onde tem aquele artigo em especial que eu utilizo sobre aquele substantivo. Mas eu digo que o meu substantivo aqui ele é definido porque ele é claro, ele é preciso, ele me passa uma informação coerente que me ajuda a escolher qual artigo eu vou colocar. Tudo bem? Então vamos lá. El bolígrafo negro. A caneta preta. Embaixo, por que ele foi indefinido? Porque eu digo, você pode me emprestar uma caneta? Eu não estou dizendo se é uma caneta preta, se é uma caneta vermelha, se é uma caneta amarela, não estou dizendo nada disso. Uma caneta para mim serve, qualquer uma, tá? Então é indefinido, porque o meu substantivo, palavra bolígrafo, o meu substantivo, ele está o quê? Vago. Ele está indeterminado, ele não está claro, ele nem está querendo me passar todas as informações, ele está lá, meio que tanto faz, ele é algo vago. Então, meu substantivo ele é vago, é por isso que eu uso um artigo indefinido, tá bom? Necesito comprarme unas sandalias para el verano. Necesito comprarme unas sandalias para el verano. Por que eu utilizo um artigo indefinido? O meu substantivo está onde? Tá aqui, ó. Vou colocar de vermelho para ficar outra cor. Meu substantivo está aqui, sandálias. Por que eu utilizei um artigo indefinido? Porque o meu substantivo, ele é vago, ele é indeterminado. O meu substantivo ele não está sendo claro comigo, ele está sendo vago. Quando eu digo necessito comprar para mim, né? Umas sandálias para o verão, muitas pessoas falam assim para mim, mas professora, para o verão não poderia ser considerado um complemento do substantivo? É uma sandália para o verão. Mas isso está definindo a sandália? Raciocina. No verão, eu não tenho vários tipos de sandália? Sandálias com corda, sandália sem corda, alta, baixa, fechada, de tecido. Tem vários tipos de sandália. Ele não está determinando as sandálias, só está determinando o período. Tá? E isso não tem nada a ver com o substantivo. Então, muito cuidado com essas informações, tá bom? Ahora abajo, lo importante es que tenga salud. Lo vai diante de um adjetivo. Importante não é substantivo, é adjetivo. Então, muita atenção nessa última frase, porque aqui a gente já viu uma das regras. Nossa, ficou meio feio lá em cima, né? Mas enfim, aqui a gente já está vendo uma das regras do artigo neutro lo. Ele vai diante de adjetivo, diante de advérbios, tá bom? A gente vai ver ele mais para frente. Mas aqui, por exemplo, a gente não poderia utilizar o artigo ele, só o lo, tá bom?
Es eso, muchachos, se quedan bien, dudas pongan en los comentarios. Buenos estudios, besos, hasta luego, chao.